Uou, salve, salve, batera, seja bem-vindo a mais essa sacada. Tem tempo que eu não posso sacar daqui, né? Mas pois é, hoje eu vou trazer os 5 principais erros que todo baterista iniciante comete, se não todo, a maioria esmagadora. E eu vou te dizer um negócio, os únicos bateristas iniciantes que não cometem esses erros é aquele que não comete o primeiro. Então, bora começar. Primeiro erro, não ter um professor. Eu acho que a bateria é o instrumento onde você mais encontra pessoas que aprenderam a tocar sozinhas. O problema é, quando você aprende a tocar sozinho, você fica muito limitado. Você vê, tipo assim, a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg do que é tocar bateria. E eu não estou falando de autodidata. Autodidata é outra coisa. Autodidata é aquela pessoa que pega as informações, por exemplo, pega um livro e aprende tudo sobre aquele assunto sozinho, sem ter um professor. Ele pega livros e aprende. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando daquela pessoa que tem um amiguinho que toca ali, ou o amiguinho toca um ritmo, ensinou esse ritmo e aí a pessoa passa a vida tocando essa única coisa, ou de repente meia dúzia de coisas. O problema é que essa galera encontra duas dificuldades. Primeiro, não consegue fazer variações, né? Fica preso sempre aos mesmos ritmos. E segundo, geralmente toca essa meia dúzia de ritmo errado, ou pelo menos com a técnica errada. O som não fica bonito, ele não entrega tudo o que ele poderia entregar. Eu não estou falando de tocar difícil. Tocar difícil é uma outra coisa. Existem gêneros musicais que são difíceis de tocar, mas existem gêneros que são simples, né, que eles não são tão complexos, mas para você fazer ele soar bonito, você precisa tocar direitinho, precisa utilizar a técnica certa, os conceitos certos para que ele soe música, para que ele soe realmente assim, nossa, que negócio gostoso de ouvir. Segundo erro, tocar por feeling. Cara, esse talvez seja o principal motivo, o principal veneno do cara não ir buscar um professor. Principalmente quem está no universo do heavy metal, do rock and roll, ou mesmo do pop rock, a gente ouviu falar muito sobre caras que aprenderam sozinho, principalmente bandas que vêm antes dos anos 80, existem umas histórias que aqueles caras aprenderam a tocar sozinho. E aí foi isso, né? E aí a pessoa acha que é o próprio John Bonham, né? Nossa, eu vou também, não preciso ter professor. Sinto te dizer que você não é o John Bonham, você não é o Keith Moon, você não é o Neil Peart. Você é você, cara. Um desconhecido, pelo menos por enquanto. Eu me coloco nessa situação. Cara, vamos supor que existe o tal do talento e vamos supor que esse cara realmente aprendeu tudo sozinho. Não vamos nem entrar nesse mérito, vamos acreditar 100% na história que foi contada. A gente não conseguiu esse mesmo resultado. Sabe? Não dá, cara. Então assim, qual é o outro caminho? O caminho reto. O caminho que é garantido você pegar e aprender. E principalmente, batera, ser instruído por quem já sabe. O grande problema da gente tocar a bateria por conta própria, eu acho que não é nem a questão musical, cara, é a questão musical. Quem tá passando vergonha é você, isso é problema seu. Agora sim, o que realmente eu fico, cara, a pessoa pode se machucar. Sabe? É muito fácil a gente desenvolver uma ler, sabe? Desenvolver um troço aí na coluna que ferra com tudo. Eu, por exemplo, já fiquei 3 meses uma vez sem tocar simplesmente porque eu estava usando um banquinho ruim de bateria. E eu não sabia. Sabe? Hoje que eu tenho conhecimento do que é a importância de você ter um bom banco de bateria, cara, meu Deus, eu nunca teria feito aquilo que eu fiz naquela época, né? E assim, infelizmente, o meu professor daquela época, ele não chegou e falou pra mim assim: Marques, é muito importante você ter um bom banco de bateria, porque senão você pode ferrar com a tua coluna. O cara não me disse isso, mas isso é uma outra história. Quando a gente vai por conta própria, deixa muita ponta desamarrada e pode acontecer muita coisa. E aí, vamos supor que você seja um cara que realmente leve a bateria a sério, você tem um desejo verdadeiro de tocar bem bateria, de ser um bom baterista, sabe, de emocionar as pessoas com a forma como você toca, de se destacar como pessoa por conta da bateria. Cara,
assim, quando eu vou nos lugares, assim, eu conheço gente nova e tal, que eu falo que eu sou baterista, as pessoas ficam interessadas. Você ser um músico, você ser um baterista, é uma diferenciação. Se vamos supor que você seja essa pessoa, cara, que quer se diferenciar como bateria, sabe que a bateria vai ser o grande lance da sua vida. Não faça as coisas sozinhos, as coisas sozinho e para de acreditar em feeling. O feeling, ele simplesmente é uma intuição que você tem depois que você sabe tocar. Então, assim, depois de você ter aprendido diversas músicas, diversas técnicas, que você entende o que é o instrumento, quando aparecem situações, você vai ter o feeling, que na verdade, em muitas ocasiões, vai se tratar, na verdade, de uma memória que você tem. É uma memória muscular, é uma memória interna que rola. Aí você tem o feeling para colocar aquele negócio ali. Aquela fluência, aquele flow que a gente vê os bateristas que a gente gosta utilizando, sabe? Aquilo ali, na verdade, é a experiência que o cara tem tocando bateria. Ele tem muita intimidade com o instrumento. Por isso que você vê, cara, nossa, tem todo um movimento, e o som sai bonito, e tem umas coisas diferentes, inovadoras. Mas aquilo ali é a experiência do cara, unido à técnica dele. Não é assim que você nasce, você desenvolve isso, você pode falar isso com qualquer músico profissional. Pode ser que o cara chegue e te fale assim, cara, eu tive um feeling de uma parada, eu tenho esse feeling. Mas na verdade são memórias de experiências que eu tive. Que aí aparece uma situação, eu consigo aplicar ela. Terceiro erro, que talvez até mesmo bateristas que são mais avançados, que estão ali no nível intermediário, cometem. Não estudar técnica de mão. E eu vou ser bem breve nisso. Batera, faz a conta aí, o quão você toca com as mãos e o quão você toca com os pés. Se você utiliza mais as mãos para tocar. E eu, sinceramente, já estou ficando sem argumento para mostrar para vocês o quão importante é você desenvolver técnica de mão. A bateria, ela surgiu de rudimentos, de movimentações rudimentares. Eu não estou falando necessariamente daqueles 40 rudimentos lá. Eu estou falando de manulações rudimentares que você tocava na caixa. E aí surgiu a bateria. Quando você não tem esse tipo de conhecimento, você fica limitado. Você tem limitação de velocidade, você tem limitação de resistência física, você tem limitação criativa. Porque é quando você estuda a técnica de mão que você desenvolve as principais coordenações motoras que vai trazer a fluência para você tocar a bateria. Ali você vai aprender os principais ritmos para você transpor para a bateria e fazer aquela música, aquela batera que você conhece na banda. Quando você vê uma banda, cara, você tá vendo o todo, é complicado você entender. Mas aquele todo ali, ele veio da técnica de mão e das movimentações rudimentares. Cara, se você não tem um pad legal para estudar, se você não trabalha a sua técnica de mão com a técnica correta, não tô falando de ficar tocando paradinho não, tô falando de estudar a técnica de mão, você vai ser limitado na bateria, você vai perder anos. Cara, se você começar a estudar do jeito certo técnica de mão hoje, em 6 meses, você vai ser um baterista irreconhecível. Se hoje você já toca um pouquinho de bateria e você tem ali 2, 3 pessoas que te vêm tocando, se você durante 6 meses se dedicar ao estudo só de técnica de mão, cara, daqui 6 meses você vai ser um cara assim, mas assim, das pessoas, você, cara, o que você fez? Sabe? E eu te digo mais, você que se conhece como ninguém, em uma semana você vai ver a diferença. Eu tenho milhares de depoimentos aqui no YouTube, das pessoas que começaram a estudar e tiveram a vida transformada. Por favor, se você já foi um desse, posta os comentários aqui dizendo que você começou a estudar a técnica de mão porque eu te falei. Se outra pessoa falou, não, beleza. Marcos, o meu professor já tinha falado. Agora, se você já ouviu falando sobre isso, posta aqui que eu quero saber quem é. Quarto erro. Esse daqui eu acho que é o que mais gera confusão. Logicamente, se você não cometeu o primeiro erro, esse aqui não vai acontecer. É você estudar sem uma sequência lógica. Existe um passo a passo para você aprender bateria. Você começa com 1, depois vai pro 2, depois vai pro 3, depois vai pro 4 e assim por diante. Não é simplesmente sentar no instrumento e... Não vai funcionar. Você vai se sentir perdido, você vai se sentir sem rumo, você vai se sentir estagnado se você não seguir uma sequência correta de como estudar bateria. Cara, só para você ter uma ideia, nos meus cursos, as primeiras aulas é de como montar a bateria, é de como arrumar o banco para você sentar, como você colocar a altura do pad. Aí as próximas aulas é como você segurar nas baquetas. Tem muita coisa antes de você simplesmente sair batucando no instrumento.
E são essas coisas que vai fazer você ter fluência na hora de tocar. E aí depois vai vir uma sequência de assuntos que você deve estudar que vão se complementando. Porque se você pula do terceiro pro décimo, cara, tem um gap aqui que vai dificultar muito você se desenvolver lá nesse décimo passo. E aí vem o quinto, que está totalmente ligado ao item anterior. Treinar tudo e não treinar nada. Bom, é muito simples. Cara, se você não tem um professor para te dar uma sequência, você vai ficar perdido. Você vai ficar cada hora tocando uma coisa. E quando você toca cada hora uma coisa sem uma sequência lógica, você não vai ter resultado. Porque a bateria, a forma como você aprende as coisas é acumulativo. Uma coisa vai se somando à outra. Faculdade de música, ela é muito interessante, porque assim, diferentemente dos outros cursos, nada pode ficar para trás. Você não pode ir lá, cara, não, isso daqui eu não vou aprender. Isso não existe. Não é possível isso acontecer. Você não consegue fazer música se você deixar um grãozinho de feijão assim de fora. Então, assim, se você não tem uma sequência lógica de como estudar, automaticamente o que você vai fazer? Você vai vir aqui no YouTube, vai pegar exercício, desse professor, daquele, aí você compra um curso de WhatsApp vagabundo por aí pega cada hora e começa a fazer uma coisa, e quando você vê você não fez nada, aí você tá tocando do mesmo jeito, aí tá desanimadão, e você vai falar, eu não tenho talento pra isso. Ou eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Eu já mostrei aqui no canal diversas vezes que 10 minutinhos de prática pode transformar a sua forma de tocar bateria, desde que você treine as coisas certas, do jeito certo. E aí, batera? Se identificou com algum desses pontos? Cara, aposto que às vezes dói, às vezes pode ser que você fica puto comigo. Mas o primeiro passo pra gente mudar é você ter consciência do que você está errando. Show de bola? Se você gostou desse formato aqui de conteúdo, se você gostou desse assunto, posta aqui, me fala o que tá rolando, me conta aí essa história, se você tá tendo dificuldade com isso, com aquilo, tal, se você gostou disso aqui, porque aí de repente eu posso trazer mais coisas falando sobre esses erros, porque ainda tem um bocado aí. Show de bola? Então se você gostou da aula, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um grande abraço, fui!